Bom dia, António Lima. A primeira questão tem, obviamente, a ver com as questões de liderança. O senhor substitui Zoraida Soares, um líder que esteve mais de 10 anos com responsabilidades no interior do partido nos Açores. A questão que lhe coloco é esta: que diferenças vão encontrar em primeira instância os militantes e depois a sociedade civil? Que diferenças de metodologia e não só entre aquilo que vai ser a sua liderança e aquilo que foi até agora? Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. O Bloco de Esquerda é um partido constituído por mulheres e homens, em primeiro lugar, todos eles diferentes, todos eles com as suas características pessoais, mas com um determinado conjunto de ideias e de conceitos que são comuns, embora também entre eles diversos. O Bloco de Esquerda é um partido bastante plural dentro da esquerda, em que há diversas correntes, até diversas tendências, e há várias diferenças entre eles. Mas uma coisa nos une, que é uma luta por uma sociedade mais justa, por uma sociedade em que as pessoas estão em primeiro lugar, em que os interesses económicos devem estar ao serviço da sociedade e não ao contrário. Por isso, nesse aspecto, o Bloco de Esquerda, obviamente, vai ter mudanças, mas mudanças, direi eu, principalmente na forma, no estilo, na diferença pessoal. No fundo, será, obviamente, mais uma questão de postura do que propriamente ideológica. Claro. E em termos de postura, o que é que poderá ser diferente? O que é que separa António Lima de Zoraida Soares? Separa principalmente essas questões de pessoais, de postura, de características pessoais, que obviamente as pessoas são diferentes. A Zoraida é uma pessoa com características muito vincadas, com uma personalidade muito vincada, muito forte, que marcou efetivamente a política açoriana nos últimos anos, principalmente desde que esteve no Parlamento. Foi uma deputada excepcional que é reconhecida por todos os intervenientes na política açoriana, que marcou a política com o seu estilo, com a sua capacidade de luta, com a sua capacidade de intervenção, de estar sempre presente nas alturas mais importantes. E eu terei, obviamente, o meu estilo, terei outras capacidades que farei vincar durante esses 2 anos e logo se verá mais para a frente. O que é certo é que há algo que é comum. O lugar de deputado no Parlamento, o António Lima, passará muito proximamente a ser deputado, precisamente substituindo Zoraida Soares. Faltam 2 anos e 2 meses para as eleições. Que percurso é que pretende fazer até lá, até sob o ponto de vista dos eleitores o conhecerem? Bem, daqui até à nossa próxima convenção, daqui a 2 anos, e muito brevemente também daqui às próximas eleições regionais, até lá teremos outros momentos importantes também. Teremos 2 eleições, as europeias e as legislativas, e até lá aquilo que é o nosso objetivo é continuar a afirmar as nossas ideias, as nossas propostas para a região, mas também para propostas que são para a região, mas que são da responsabilidade, por exemplo, da República, quando tivermos as eleições legislativas em 2015. Faremos nós todos no Bloco de Esquerda, no Parlamento, juntamente com o Paulo Mendes e com os outros camaradas em todas as ilhas, faremos um trabalho de proximidade, também dar a conhecer a nova coordenação às pessoas em todas as ilhas, apresentando as nossas propostas que já existem e novas que irão, obviamente, surgir. Algumas delas partirão desta moção, mas com um fio condutor comum, que é, como já disse, trabalhar para que os Açores sejam uma região mais justa, uma região muito mais igual, onde não se caminhe como está a continuar a caminhar, por uma região onde o trabalho precário é o mais comum, é aquilo que toda a gente já tem como adquirido, onde uma região dos serviços de saúde não funcionam, onde os transportes estão no estado em que estão, e essas serão algumas das prioridades, obviamente, para os Açores, e outras, de fundo, outras que têm a ver com o desenvolvimento dos Açores, que podemos falar delas também mais à frente. Mas o senhor tem, à partida, sob o ponto de vista de expectativas eleitorais para este ciclo até 2020, objetivos sob o ponto de vista de resultados? Bem, nós ainda estamos relativamente longe, embora temporalmente possa parecer que estamos muito próximo, por exemplo, de umas eleições legislativas nacionais, mas o que é facto, estamos a 1 ano, mas o que é facto é que
aquele que será o momento político em que estaremos nessas eleições é ainda uma incógnita. Ninguém pode arriscar, julgo eu, uma previsão do que é que será o momento político daqui a um ano. Há ainda um caminho que se tem que fazer a nível nacional, a nível do Orçamento de Estado, há várias questões pendentes em cima da mesa e é perfeitamente impossível estar a fazer previsões nesse aspecto a nível nacional. A nível regional também, nós estamos ainda a uma distância muito grande. Há problemas na região que são graves, que ainda há pouco ouvimos relativamente à SATA, há problemas bastante graves a nível da região, nos transportes, na saúde, entre outros, e é extremamente difícil estar a fazer previsões nesta altura. Obviamente que temos um objetivo que é, no mínimo, nesta altura ninguém poderá pensar que não temos o objetivo de pelo menos manter a representação parlamentar que temos, neste caso um grupo parlamentar, no Parlamento daqui a 2 anos, mas essa é uma distância ainda muito longa para se poder afirmar. Teremos oportunidade de falar disto ao longo dos próximos meses. António Lima, para sair desta questão do Bloco em si, para olhar para aquilo que é a visão do Bloco em relação à sociedade, não posso deixar de lhe perguntar, o Bloco há 2 anos seguiu uma inclinação nacional de uma liderança bicéfala. A nível nacional deixou de o ser, na região também, saindo Zoraida Soares há alguns meses que esta solução estava encontrada por ela própria. Pergunto-lhe, a sua eleição como coordenador único significou que se percebeu internamente que esta não era a melhor solução? Eu julgo que os partidos têm de se adaptar às realidades do momento, mesmo as realidades internas. E a coordenação com 2 pessoas, paritária, bicéfala, como se quiser chamar, essa coordenação serviu um determinado momento externo, mas também interno. Foi um contexto que existiu no Bloco, serviu o Bloco de Esquerda durante 2 anos. É preciso não esquecer que o Bloco de Esquerda aumentou a sua representação parlamentar com uma coordenação com 2 pessoas, passou de 1 para 2 deputados, e neste momento, perante as circunstâncias, foi feito um debate interno, foi feita uma análise sobre o processo e uma perspectiva do futuro, que é o mais importante, porque neste momento o que se concluiu foi que seria a melhor solução para o Bloco de Esquerda nos Açores ter uma coordenação de apenas uma pessoa. Os nossos estatutos assim o permitem, dão-nos essa latitude de modelos de coordenação e no futuro logo se verá, porque nada é estático, não temos que alterar estatutos para ter 1 ou 2 coordenadores e neste momento essa foi a solução encontrada e julgamos que é a solução que melhor servirá ao Bloco de Esquerda. Será analisado depois, mais tarde, mas não vejo as coisas dessa forma. Nós escolhemos uma coordenação com 2 pessoas durante 4 anos e agora decidimos que o melhor para o partido seria apenas uma pessoa. Estarei enganado se disser que uma das questões, uma das bandeiras do Bloco nos próximos meses será a questão do mar, a gestão partilhada do mar. Presumo que não tenha sido inocente, que este tenha sido o tema, para além do político, que marcou a convenção. Julgo que não é inocente o facto de um dos convidados ter sido Pedro Filipe Soares, líder da bancada parlamentar na Assembleia da República. A questão que lhe coloco é, tendo Pedro Filipe Soares dito o que disse da sua disponibilidade de partido a nível nacional, de estar ao lado do Bloco de Esquerda, sabendo que na região existem outras forças políticas que também têm esta ideia, mas que ainda não conseguiram eventualmente recolher o apoio nacional das estruturas, o Bloco de Esquerda vai cavalgar nesta onda da gestão partilhada do mar? Bem, o Bloco de Esquerda poderá chamar-lhe cavalgar, mas nós temos tido e iremos certamente continuar a ter um olhar muito atento e propostas sobre esta matéria. De facto, o Bloco de Esquerda tem essa característica, julgo que foi afirmado com grande clareza na Convenção, quer pelo líder parlamentar Pedro Filipe Soares, quer para a coordenadora nacional Catarina Martins, que o partido a nível nacional está de acordo com aquela que é a nossa proposta, que está já na Assembleia Legislativa Regional, sobre a gestão do mar. E isso é obviamente uma grande força, porque sabemos que se essa proposta passar na Assembleia Legislativa, terá o apoio, pelo menos já garantido, de um grupo parlamentar
na República. E isso dá-nos, obviamente, uma tranquilidade e uma força de que outros partidos não terão de fazer esse trabalho. Nós fizemos e temos essa garantia que nos dá essa segurança de que a nossa proposta colhe o apoio em todo o Bloco de Esquerda, seja a nível regional, seja a nível nacional. E nós, o mar, nós continuaremos certamente a ter como prioridade porque quem esteve e quem teve a oportunidade de ver a convenção e até de assistir às peças que foram realizadas posteriormente pelos órgãos de comunicação social, pode constatar que, de facto, o mar, e esse foi um dos objetivos de também termos destacado, o mar pode ser o grande potencial de desenvolvimento dos Açores. Mas nós temos uma perspectiva também própria para esse desenvolvimento. Há vários caminhos que se podem escolher. E o caminho que neste momento está em cima da mesa e que foi um caminho que foi delineado pelo anterior governo PSD-CDS, mas o Partido Socialista participou dessa solução porque aprovou essa lei de bases do mar, é um caminho, em primeiro lugar, que atentou e que fere a nossa autonomia, que entregou ao Terreiro de Paço toda a gestão do nosso mar. E, em segundo lugar, é um caminho que está feito, em primeiro lugar, para servir grandes interesses. Ou seja, está prevista a privatização de parcelas do mar a 50 anos. Empresas que terão toda a legitimidade nesse contexto de explorar essas parcelas de mar sem dar cavaco a ninguém. Ou seja, toda a riqueza que for aqui produzida, os Açores não verão nem sombra dela. E é isso que nós queremos alterar, para além de que há várias riquezas nos fundos do nosso mar. Há os minérios, que é aquela riqueza imediata que muitas empresas já têm interesse em explorar, e depois há uma riqueza que exige investigação científica, exige recursos humanos qualificados, exige uma comunidade científica local e exige tecnologia, biotecnologia nos Açores. E é isso que nós queremos explorar, que é uma riqueza potencialmente a longo prazo, que poderá ter um efeito de modernizador nos Açores e que não é algo a curto prazo, como é, por exemplo, a exploração dos fundos para extração de minério, que daqui a 10, 15, 20, 30 anos podem simplesmente desaparecer e nós ficarmos... António Lima, os argumentos são válidos, presumo que estão à vista de todos, mas em termos políticos a questão que lhe coloco é esta: o Parlamento Nacional também vai ter uma proposta da Assembleia Legislativa Regional sobre este assunto. Admite que possa existir alguma dificuldade aqui em conciliar todas as propostas em si? Vamos a ver, o Governo já apresentou a sua proposta, nós ainda não nos pronunciamos sobre ela, até porque ainda estamos a analisá-la e julgo que ainda é o tempo de se fazer essa análise, porque o processo está no início, mas julgo que se o Partido Socialista, principalmente, mas os outros partidos da oposição, também, se for consequente com as suas palavras, julgo que será possível chegar a uma proposta que defenda os Açores e que coloque nos Açores a gestão do mar, que dê aos Açores esse poder, que não seja um poder da República em que os Açores são ouvidos ou participam aqui e ali na definição de um ou outro pormenor que, no final das contas, não tem grande interesse. Julgamos que se o Partido Socialista for consequente com aquilo que disse, porque eu lembro-me que Vasco Cordeiro disse no debate exatamente com Zoraida Soares para as eleições legislativas regionais, que disse que queria que os Açores deviam mandar naquilo que é o seu mar. Se for consequente, julgo que para esse caminho, a proposta do Bloco de Esquerda é esse caminho que António Lima, limita. No fim de semana em que é eleito, é o fim de semana que se fica a saber que uma das principais empresas da região vai ter um novo administrador. Pouco tempo depois ficam-se a conhecer os valores daquilo que são as contas, aliás, do ano passado. A situação na SATA preocupa-o? Bem, tem de preocupar todos os açorianos e açorianas. É impossível não estar preocupado com os resultados que aparecem e é impossível não estar preocupado com aquilo que são as notícias que todos os dias vemos e pessoas que nós todos conhecemos que ficam horas no aeroporto com os sucessivos atrasos, avarias, falta de aeronaves, falta ou má gestão de tripulações. Tudo isso é algo que coloca grande preocupação numa empresa que todos sabemos e reconhecemos que é fundamental para os Açores. Não existe
Açores da forma que os conhecemos sem a SATA, seja através das ligações ao exterior, seja as ligações interilhas. É fundamental esta empresa. Agora, aquilo que nós vemos é que o Governo Regional, em 2015, abriu o céu, como costuma dizer, e fez uma revolução nos transportes aéreos, como muitas vezes se gaba. E uma revolução que teve como objetivo abrir os Açores ao turismo. Preparou várias coisas, mas não fez nada para preparar a SATA para essa nova mudança. Deixou a SATA mal gerida como já era e continuou a ser mal gerida, sem os recursos necessários para responder a esses novos desafios, a essa nova realidade totalmente diferente, e continuou a ignorar que tudo tinha mudado. Mudou tudo no turismo, mudou tudo em várias áreas nos Açores, mas na SATA manteve-se tudo igual e num caminho de degradação constante. O Bloco de Esquerda tem repetidamente dito que muitas vezes o Estado entrega, por via de privatizações, aquilo que dá lucro para que outros o ganhem. No caso da SATA, com os prejuízos que estamos, admite... Este não seria definitivamente um cenário vender para alguém ganhar à primeira vista, mas admite, e porque acabou de me dizer que o Estado a região não tem sabido gerir, admite algum tipo de privatização na SATA? Julgamos que uma empresa estratégica e que todos reconhecemos que é fundamental para os Açores não deve ser uma empresa privada. Porque a empresa privada terá, obviamente, um objetivo de ter lucro, legitimamente. E a SATA Açores é muito mais do que isto, e a SATA Internacional também, cumprem uma obrigação de serviço público, que tem, obviamente, de ser subsidiada porque não é em si mesma rentável. Sabemos todos, porque as ligações interilhas são obrigações de serviço público subsidiadas. Agora, o que é preciso é uma gestão pública que seja competente. É um preconceito pensar que a gestão pública não pode ser competente. Há empresas públicas bem geridas, já houve e continua a haver empresas públicas bem geridas. O que nós queremos é uma empresa pública que seja bem gerida. E neste momento o que parece que a SATA, o momento em que a SATA está, é um momento de sufoco, que é preciso dar à empresa todos os recursos necessários para sair desse sufoco. E as alterações da administração são obviamente a competência do governo, mas poderá vir um melhor administrador que se conseguir encontrar em Portugal, mas na situação em que está, se o governo regional, que é o responsável pela empresa, não der as condições necessárias para esse gestor trabalhar, para esse gestor recuperar a empresa, é impossível sair deste caminho, que não está, obviamente, não tem um bom destino. Então, Lima, a questão fundos comunitários para os próximos anos, com aquilo que já se conhece, é uma guerra perdida para os Açores? Não sei se será uma guerra perdida, mas é uma guerra com poucas perspectivas, porque neste momento... Por culpa de quem? De quem não reivindicou Portugal ou porque a Europa está como está? Um pouco dos dois. A Europa atravessa problemas que todos nós conhecemos, desde a ascensão de partidos de extrema-direita e autoritários em vários países, desde os desequilíbrios do euro, que já vêm muito de trás, mas também de um país que é Portugal, que não teve e não tem tido na União Europeia o papel que se exige de um país que tem desequilíbrios, que é um país que precisa dos fundos europeus para convergir com os restantes países europeus, que tem regiões ultraperiféricas que ainda necessitam mais desses fundos para essa convergência, e de um país que, por exemplo, aceitou fazer parte e aceitou a chamada cooperação estruturada permanente, que não é nada mais do que um pequeno embrião para a criação de um exército europeu, de uma força militar europeia. E quando se diz que há novas prioridades para a Europa e por isso temos que perder fundos de coesão, a PAC tem que ser diminuída, o POSEI irá ser mantido, mas mantido, isso quer dizer que a preços atuais nós já estamos a perder, porque em 2014 a atualização de preços já
foi feita e neste momento já estamos a perder. Um país que aceitou este caminho de novas prioridades que são exatamente estas, a defesa, que estão a tirar fundos à coesão, à agricultura, ao POSEI e que são aqueles fundos que nós precisamos enquanto região e nós precisamos enquanto país, e esse foi um erro tremendo que nós cometemos. Se teríamos a força ou não para o combater, não é impossível dizer, mas quando não se tenta, tem-se a responsabilidade de ser conivente e de ter participado destas decisões. Outra bandeira do Bloco nos próximos tempos, aliás, tem sido de quando em quando nas intervenções já dos seus dirigentes, quer a nível nacional, quer a nível Açores, tem a ver com a precariedade laboral, mais do que o desemprego em si. Com este fenómeno que tem chegado com força a vários locais, chega também aos Açores. A questão que lhe coloco é, mais do que percebermos o quanto é negativo para quem passa por este tipo de experiência, a questão que lhe coloco é que soluções? Como é que se combate isto de forma eficaz? Convença-me a mim que é fácil não será, mas convença-me a mim que há outra solução para além daquela que quer o Estado aqui, a região, quer muitos privados têm adotado. Bem, em primeiro lugar, há responsabilidades privadas, como é óbvio, e há a responsabilidade do Estado. Em primeiro lugar, o Estado tem uma dupla responsabilidade. Tem uma responsabilidade enquanto empregador e tem uma responsabilidade enquanto entidade fiscalizadora. Enquanto empregador, não é de forma alguma aceitável que uma região tenha ao seu serviço mais de 6 mil pessoas em programas ocupacionais, quando muitas delas, é impossível saber quantas, mas muitas delas, certamente, cumprem necessidades permanentes. Nós sabemos, quando vamos a um centro de saúde ou quando vamos ao hospital, que há lá muita gente que está ao abrigo de programas ocupacionais e essas pessoas são necessárias porque elas atendem-nos e ajudam-nos naquilo que nós necessitamos quando nos dirigimos a esse serviço público. E não é aceitável que um Estado seja, em primeiro lugar, ele próprio, que a região seja, em primeiro lugar, uma entidade que cria trabalho precário. Em segundo lugar, a responsabilidade fiscalizadora. Nós temos uma Inspeção Regional de Trabalho que ouvimos todos os dias de vários trabalhadores que, nas mais variadíssimas empresas, nas mais variadíssimas ilhas, nos dizem que a Inspeção Regional de Trabalho avisa os empregadores quando vai fazer inspeções. Bem, quando uma entidade fiscalizadora está ao serviço de quem pode, obviamente, cometer alguma infração, bem, está tudo dito. Ou seja, o Estado, por um lado, a região fomenta a precariedade e, por outro, é conivente com a precariedade que existe no setor privado, não fiscalizando de forma efetiva e até ajudando a que se oculte essas irregularidades que existem. Depois há políticas que têm que ser delineadas e que têm que ser aplicadas. O Presidente do Governo falou no Dia da Região que era preciso combater a precariedade nos Açores e disse-o muito bem, mas até agora ainda não vimos nenhuma proposta concreta, mais do que ações de sensibilização, que são importantes, mas não chegam. Da parte das entidades empregadoras também têm dito que estão preocupados com o problema e que querem também o combater, mas têm de ser consequentes e têm de apresentar medidas. O Bloco de Esquerda já apresentou, neste momento já apresentou uma. Para o setor privado, muito concretamente, nós defendemos que numa região que tem, como diz o Sr. Vice-Presidente, o melhor sistema de incentivos para a iniciativa privada, as empresas que recebem esses incentivos e com eles fazem os seus investimentos, criam emprego, tenham nos seus quadros pelo menos 75% de trabalhadores sem termo. E esse processo seja, obviamente, fiscalizado por uma comissão que inclua os sindicatos, porque atualmente essas comissões de fiscalização dos sistemas de incentivos não compõem elementos dos sindicatos. E como abrimos aqui alguma exceção, tendo em conta o tecido empresarial regional, que é constituído por uma grande parte de microempresas, mas abrimos aqui uma exceção para que nas microempresas esse número possa ser reduzido até 50% de trabalhadores sem termo. Ou seja,
dando aqui alguma margem para que, tendo em conta a sazonalidade, o nível de encomendas, de prestação de serviços, haja aqui alguma possibilidade das empresas gerirem melhor o seu quadro pessoal. Mas porque não é aceitável de forma alguma que tenhamos, como diz o Sr. Vice-Presidente, o melhor sistema de incentivos do país e depois não se exija nada relativamente às questões laborais e as empresas possam receber milhões de incentivos públicos e depois não darem garantias nenhumas aos seus trabalhadores. António Lima, caminhando rapidamente para o final desta conversa, não posso também deixar de relembrar parte significativa do seu discurso que tem a ver com a ação do Governo na sua relação com Lisboa. O senhor disse por mais de uma vez na sessão de encerramento da Convenção que este Governo, mais do que proteger os açorianos, protege a incapacidade e inoperância de António Costa e dos seus ministros. Mas o senhor não encontra nenhuma boa cooperação entre os dois governos? Não encontro e já o dissemos também recentemente que, por exemplo, relativamente às questões da saúde, em que se encontraram contas, em que se está a fazer um trabalho que era um problema que não fazia sentido continuar a existir, e mal seria, se assim não fosse, quando tivemos um governo de PSD-CDS que atuou da forma como atuou relativamente às regiões autónomas, e mal seria com 2 governos do Partido Socialista não houvesse nenhum tipo de cooperação. Agora, há questões que são, muitas delas, muito simples de resolver, são questões delicadas até, e que poderiam, com um investimento muito pequeno, ter sido resolvidas muito rapidamente. Estamos a 1 ano do final da legislatura e nós já concluímos que, por exemplo, não haverá estabelecimento prisional de Ponta Delgada 4 anos depois, quando toda a gente, da esquerda à direita, reconhece que aquele estabelecimento prisional é um problema de direitos humanos. A Ministra da Justiça reconhece-o. Toda a gente na região reconhece. Mas depois, quando chega a hora de, efetivamente, realizar o investimento, que não é assim tão grande, ninguém o conclui. O radar meteorológico ainda está à espera de um único radar meteorológico para ser instalado na Serra de Santa Bárbara, na Terceira, quando ainda por cima já existia alguma infraestrutura, para não falar dos outros em São Miguel e nas Flores. Outras questões relativamente ao reforço de pessoal que tem sido a conta-gotas para as polícias, para a justiça. Ou seja, há aqui questões que, sendo efetivamente simples de resolver, não se percebem. Mais por insensibilidade de Lisboa ou incapacidade reivindicativa dos Açores? Eu acho que de ambos. Insensibilidade de Lisboa, insensibilidade do governo que veio aos Açores em grande força em 2016 ajudar a campanha de Vasco Cordeiro, mas depois com uma série de promessas, desde Air Center, Centro de Investigação para as Ciências do Mar na Horta, grandes projetos para além destas questões mais setoriais que referi, mas que são extremamente importantes, mas veio com grandes projetos, mas depois não os concretizou até agora, para além de que não nos tem visto, efetivamente, da parte do Governo Regional, uma capacidade reivindicativa forte perante o Governo da República. Na questão do subsídio de mobilidade, por exemplo, não temos visto o Governo Regional dizer uma palavra, diz que quer defender o direito à mobilidade, mas isso é pouco. O que é que nós exigimos que se altere no subsídio de mobilidade e o que é que nós exigimos que não se perca? Ou seja, irão existir limites ao número de viagens que um açoriano pode ou não fazer a Lisboa, ou ao Porto, ou à Madeira. Irão existir tetos de valores, a partir do qual o subsídio de mobilidade... Tem medo que exista aqui alguma regressão? Sim, tenho medo, porque já existe um teto na Madeira, por exemplo. Recentemente foi aprovada uma proposta que veio da Assembleia Legislativa da Madeira para que o subsídio de mobilidade, isto na Assembleia da República, o subsídio de mobilidade fosse reembolsado não fosse reembolsado, mas fosse pago à companhia e não ao passageiro, porque o passageiro paga só um valor fixo e não os valores exorbitantes que se paguem. Curiosamente, o Partido Socialista votou contra esta proposta. Isso não nos deixa muito tranquilos, porque é efetivamente um sinal de que o Partido Socialista, nem para esta proposta que toda a gente defende, que é não ser o passageiro, a ter de adiantar centenas e centenas de euros, muitas vezes quando tem famílias, esses valores podem chegar aos milhares de euros, não se percebe
como é que o Partido Socialista vota contra uma coisa destas. Para terminar, António Lima, olhando para aquilo e lendo a sua moção de orientação global, há um assunto que esteve muito na moda durante muitos anos na agenda política dos Açores e que depois desapareceu e que tem a ver com a Lei das Finanças Regionais. Estamos a um ano do final desta legislatura a nível nacional, a meio da regional. A questão que lhe coloco é o que fazer, o que alterar na sua perspectiva em relação à Lei de Finanças Regionais? Bem, o Bloco de Esquerda pode não estar na moda neste momento, mas o Bloco de Esquerda desapareceu da agenda mediática. Sim, desapareceu da agenda mediática, mas recentemente o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução, ainda no ano passado, para que se iniciasse um processo de revisão da Lei de Finanças Regionais. Não foi aprovado e há algumas coisas que nós pensamos que devem ser alteradas. A atual Lei de Finanças Regionais retira-nos capacidade de decisão e retira-nos autonomia. Retira-nos autonomia porque prevê que, numa altura de crise, em que o orçamento de Estado nacional possa diminuir, prevê que, por exemplo, as receitas do IVA possam diminuir em consequência disso. Ora, isso foi um retrocesso que essa atual Lei de Finanças Regionais trouxe. O que quer dizer que em tempos de crise, quando nós mais precisamos, quando precisamos efetivamente eventualmente de investir mais para atenuar essa crise, nós podemos ter uma redução das receitas do IVA. Essa é uma questão para nós. Ter um valor que seja teto. Exatamente, um valor que seja teto e que não haja diminuição para além desse valor ou dessa meta que se pode definir. É uma das questões que nós levantamos enquanto a discussão desse projeto de resolução e voltaremos a essa matéria certamente no futuro, porque está na moção e será objeto de propostas do Bloco de Esquerda para o futuro. António Lima, agradeço a sua passagem por este espaço, o Jornal das 8h30. Como sempre acontece na Antena 1, no dia útil após a realização de uma convenção ou de um congresso, no caso do Bloco de Esquerda, uma convenção. António Lima é o novo coordenador regional do partido, foi o único a apresentar uma moção de orientação global, é o rosto do Bloco de Esquerda daqui para a frente. Tem 2 anos para continuar a trilhar um caminho que visa as eleições regionais de 2020 e, como ele bem lembrou, antes disso há ainda outros 2 atos eleitorais, um deles que também não deixa de ter muita pertinência, tem precisamente a ver com as eleições legislativas nacionais, sendo certo que António Lima deixou aqui um pouco a dúvida de como é que, no fundo, as próprias forças políticas, na altura, se poderão apresentar, até porque ainda há um orçamento de Estado para aprovar e nada garante que não se possam até ter que mexer no calendário eleitoral das próximas eleições nacionais. António Lima, uma vez mais, agradeço. Um bom dia.